Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um devocional, mais um dia que estamos começando na presença de Deus, mais um dia iniciando um momento onde vamos receber da palavra de Deus direção, ensinamento, mais um dia iniciando na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz. Seja muito bem-vindo, esse é o dia que o Senhor fez, nele devemos nos alegrar. Nele devemos crer que esse dia é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Vamos desfrutar desse dia plenamente na presença de Deus, vivendo os seus propósitos, os seus planos para cada um de nós. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vindo. Bom dia, William, meu amigo. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos iniciar mais um devocional. Devocional é um momento que a gente intensifica a nossa busca no Senhor. Devocional é o momento onde a gente deixa de lado tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, tudo aquilo que tem a ver com a nossa vida como coisas que temos para fazer e nos dedicamos na presença do Senhor. O Senhor nos acordou para nos trazer na sua presença. E o Senhor deseja que vivamos o dia de hoje na sua presença, o glorificando, dando a Ele toda a honra, toda a glória devida, né? Deus é bom. Deus nos acordou para esse momento. Seja bem-vinda, Marta. Seja bem-vinda, Mira. Deus abençoe vocês. Vamos começar mais um devocional. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Mônica, seja bem-vinda, querida. Queridos, vamos começar o nosso devocional? E hoje eu quero falar, obrigado, Marta. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que é muito difícil a gente como ser humano entender. A gente como ser humano enxergar o agir de Deus na nossa vida, porque Deus tem os seus planos, Deus tem os seus... Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Deus tem os seus caminhos, Deus tem os seus propósitos e o Senhor, Ele enxerga além daquilo que estamos enxergando, né? Deus enxerga muito além. Deus já sabe o seu futuro e Deus está te levando para lá. Como eu sempre digo aqui no devocional, o futuro ele é um lugar. O futuro é um lugar onde Deus deseja te levar, onde Deus deseja que você caminhe, né? E o futuro ele é preparado por Deus. Por isso que pensar no futuro demais nos causa ansiedade. Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Ansiedade é a gente olhar para aquilo que a gente não vê e começa a imaginar o que será sobre aquilo que a gente não está vendo. Bom dia, Gi, bom dia, Irla, sejam bem-vindas. Ansiedade é excesso de futuro. Como a depressão também é excesso de passado. A depressão, ela existe porque estamos muito presos ao que passou, tristes, amargurados por aquilo que vivemos. Por isso que devemos viver o dia de hoje e viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. O dia que Deus nos dá é o dia de hoje. Ele te trouxe agora nesta manhã exatamente para você viver esse dia e esse momento que Ele está te apresentando. A gente precisa entender que nada foge do controle de Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que o amam, inclusive aquilo que você acha que é ruim para você, aquele desafio que você está enfrentando, aquele problema que você está enfrentando. Deus tem um propósito com isso. A gente precisa sempre extrair
de todos os momentos da nossa vida, a gente sempre precisa extrair a bondade de Deus. Devemos enxergar em tudo que vivemos e passamos a bondade de Deus. Mas é muito difícil para a gente, como ser humano, entender os caminhos do Senhor, entender os seus propósitos, os seus planos e aonde Ele quer nos levar com tudo isso. Precisamos realmente viver por fé, acreditando que Deus sempre tem o melhor e deixar o Espírito Santo trabalhar e nos conduzir no caminho que Ele deseja para que possamos ter uma vida vitoriosa. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso, porque às vezes Deus nos leva em caminhos mais longos, caminhos que a gente achava que ia ser mais rápido, caminhos que a gente achava que ia ser fácil e rápido de atravessar para chegar onde Deus gostaria que estivéssemos. Bom dia, meu amor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então o devocional de hoje é exatamente sobre isso, quando Deus nos leva por caminhos mais longos, né? A gente às vezes acha que esse caminho que Ele nos trouxe para percorrer vai ser um caminho rápido, mas percebemos que é um caminho longo, que é um caminho que parece que não tem fim e que é um caminho que a gente precisa percorrer. Mas nesse caminho longo que o Senhor nos trouxe para percorrer, Ele tem um propósito nesse caminho, Ele tem um tratar nesse caminho e Ele tem uma promessa nesse caminho que estamos percorrendo. Eu quero ler com vocês, começar esse devocional, lendo com vocês o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17 e 18. Diz assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Agora presta bem atenção. Embora este fosse o caminho mais curto, olha só, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Você conhece a história da libertação do povo hebreu do Egito. O livro de Êxodo nos conta exatamente a saída desse povo. A palavra Êxodo quer dizer exatamente isso, saída. A história conta que Deus, com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, usou Moisés como instrumento dele para que o povo do Egito fosse liberto e saísse do Egito. Só que existia uma promessa de Deus para aquele povo, dizendo que aquele povo estaria indo para uma terra que manava leite e mel, chamada de terra prometida, ou seja, a terra que Deus prometeu para aquela nação que estava nascendo, aquele povo que estava nascendo, o povo de Israel, os hebreus. Só que do Egito até a terra prometida existia um caminho mais curto, existia um caminho mais rápido. Porém, Deus deixou bem claro aqui que Deus não guiou o seu povo pela terra dos filisteus, embora fosse um caminho mais curto. Entenda uma coisa, querido. Os caminhos de Deus são os melhores caminhos que devemos andar. O caminho que Deus nos propõe é um caminho seguro. O caminho que Deus nos propõe é um caminho onde Ele nos protege, onde Ele nos guarda. Olhando para esse texto que lemos, podemos observar a sabedoria de Deus na hora de dirigir o seu povo nesse caminho mais longo. E o que a gente pode extrair desse texto que serve para mim e para você entendermos por que estamos às vezes num caminho que não tem fim, que para nós parece ser o caminho mais longo que Deus está nos direcionando, que
Deus está nos guiando. O tempo de Deus é um tempo perfeito. O tempo de Deus é um tempo onde tem um propósito de nos amadurecer, de nos proteger, de nos guardar, de nos ensinar. O tempo de Deus e o caminho que Deus nos propõe a fazer é um caminho onde existe um trabalhar de Deus. Então não questione o caminho que você está passando, não questione o momento que você está vivendo. Simplesmente entregue tudo a Deus, confia nele e deixa ele agir na sua vida por esse caminho mais longo que de repente você está percorrendo. Aguarde o tempo de Deus, espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. Entenda que Deus está te trazendo para andar por esse caminho que aparentemente parece ser um caminho mais longo, mas é um caminho onde Deus tem um tratar, onde Deus tem um ensinar, onde Deus nos faz amadurecer. Seja bem-vinda, Helena, Deus abençoe. O que podemos extrair desse texto que lemos, Êxodo capítulo 13? O que podemos extrair de ensino? Por que Deus às vezes nos leva para caminhos mais longos, sendo que a gente sabe que de repente existe um caminho mais rápido para chegarmos no destino e naquele propósito que Deus quer, aquele objetivo que Deus quer para mim e para você? Primeira coisa, Deus nos leva a caminhos mais longos exatamente para nos proteger dos perigos que não conseguimos enxergar. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda isso, Deus nos leva, às vezes nos leva a caminhos mais longos para nos proteger de perigos que não conseguimos enxergar. É aquilo que eu falei no início do devocional. A nossa visão é limitada. A nossa visão, ela não consegue enxergar além da realidade que estamos vivendo. A nossa visão, ela não consegue enxergar além do contexto que estamos vivendo, do caminho atual que estamos percorrendo. Mas Deus enxerga além. Como eu falei, Deus enxerga muito além daquilo que enxergamos. Deus já passeou no nosso futuro. Deus, ele passeia na eternidade. E ele sabe o que nos aguarda. Ele sabe o que está diante de nós. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 17, que lemos, mas só a parte A do versículo. Diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Com certeza Deus enxergou que se ele guiasse aquele povo pela rota dos territórios filisteus, ele colocaria o povo em guerra, ele colocaria o povo em uma situação de perigo. Mas ele fez o povo percorrer uma outra rota, apesar de ser a rota mais longa. Ele fez o povo passar fora dos territórios filisteus, e assim os protegeu, e assim os guardou. A rota dos filisteus, apesar de ser um caminho mais curto, mais direto, mais fácil, portanto, um caminho mais lógico para aquele povo, era também um caminho mais perigoso. Era um caminho onde eles poderiam sofrer um grande ataque dos filisteus. Deus sabe o que faz. Precisamos entender as rotas e os caminhos que Deus nos coloca para percorrer, entendendo que na soberania de Deus, Deus está nos guardando e nos protegendo daqueles perigos que não podemos enxergar, porque a nossa visão é limitada. A visão de Deus enxerga o todo. A visão de Deus enxerga o futuro. A nossa visão é limitada. Às vezes reclamamos dos caminhos que Deus nos coloca, achando que é um caminho mais longo, achando que é um caminho que vamos demorar para percorrer. Mas nesse caminho, nós somos guardados e protegidos, de repente, de perigos que não estamos enxergando. Entenda, quando o faraó deixou aquele povo sair, Deus não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse caminho fosse um caminho mais curto. Então entenda, quando Deus nos traz
para percorrer caminhos mais longos, rotas mais longas na nossa vida, é para nos proteger de perigos que nós não conseguimos enxergar. Então agradeça a Deus pelo caminho que você está trilhando. Agradeça a Deus pela rota que Deus te colocou, porque nela Ele tem um propósito. Nela, nessa rota, Ele tem um plano. Amém, queridos? Então Deus às vezes nos faz percorrer caminhos mais longos para nos proteger. Segunda coisa, por que Deus às vezes nos leva para caminhos mais longos? Para nos poupar de tentações que nós não conseguiríamos suportar. Às vezes, existem nos caminhos que são traçados pela nossa vontade. Existem nos caminhos traçados pela nossa própria força. Ali existem tentações que de repente nos fazem perder o foco, nos fazem perder a direção de Deus, porque somos seres humanos, estamos suscetíveis às tentações da vida. Mas entenda que Deus só nos permite a tentação quando Ele sabe que podemos suportar. Então, às vezes, Ele nos faz caminhar em caminhos mais longos para poupar das tentações que de repente não conseguiríamos suportar. E se a gente lê a história que lemos dos hebreus saindo do Egito, entendemos que Ele fez a rota mais longa para não despertar naquele povo a tentação de voltar para o Egito. Veja o que está escrito em Êxodo capítulo 13, versículo 17, só a parte B agora. Quando o faraó deixou sair o povo de Deus, não os guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois ele disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Você conhece a história desse povo? Quando Moisés tirou aquele povo do Egito, aquele povo, nas primeiras dificuldades, eles só murmuravam, só reclamavam, dizendo: nos tirou do Egito para morrer? No Egito nós tínhamos comida, tínhamos carne, tínhamos cebola. Aqui só temos o maná. Imagine se Deus deixasse eles irem para um caminho mais curto. De repente eles se entrariam numa guerra, se arrependeriam e voltariam para o Egito. Deus nos leva para caminhos mais longos. Deus nos leva para caminhos mais longos, para exatamente nos dar condições de sermos protegidos por Ele e não sermos tentados de voltar para trás. Bom dia, Dani, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Mi, seja bem-vinda. Deus os abençoe. Deus nos faz percorrer caminhos mais longos exatamente para nos poupar de tentações que de repente não conseguiríamos suportar. Então, queridos, suportem o processo, suportem o caminho que Deus está te dando para percorrer. Aquele caminho da saída do povo do Egito até a terra prometida era um caminho que eles podiam percorrer em 11 dias. Em 11 dias. Mas aquele povo levou 40 anos para chegar na terra prometida. Primeiro, por causa da sua murmuração, por causa da sua reclamação. E segundo, que Deus não nos leva de repente a caminhos mais rápidos, exatamente para nos poupar, nos proteger dos perigos e das tentações que de repente haveríamos de enfrentar, fazendo o caminho mais rápido. Entenda o tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. No tempo de Deus existe uma sabedoria. No tempo de Deus existe um propósito. No tempo de Deus existe um plano perfeito. Então precisamos entender o plano de Deus através do seu tempo, através do seu momento e dos caminhos que de repente, aparentemente, são os caminhos mais longos para percorrermos. Entenda, Deus é fiel. Quando Deus nos dá um caminho que é um caminho mais longo, Ele quer nos proteger de perigos que não enxergamos e Ele quer nos poupar, de repente, de tentações desse caminho que nos fariam desistir e voltar para o Egito. Entenda que Deus não queria que aquele povo enfrentasse uma guerra
que ele fosse tentado em desistir. Deus sabia que eles não suportariam a tentação daquela situação, porque uma guerra iminente de repente faria aquele povo desistir de iniciar a jornada, porque eles tinham acabado de sair do Egito. Eles ainda não estavam com aqueles desejos de conquistar a terra prometida, sem saber o processo do qual eles passariam para obter a bênção de Deus. Então seria muito fácil desistir, porque eles tinham acabado de sair. Eles ainda não tinham sido tratados por Deus, eles ainda não estavam maduros suficientes pelo processo. Então uma guerra que eles poderiam ter enfrentado se eles atravessassem pelo território filisteu seria uma tentação deles desistirem e voltar para o Egito. Olha que interessante que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Lembre-se disso que Paulo disse: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então Deus fez aquele povo não atravessar pelo caminho mais curto, que era os territórios dos filisteus, exatamente porque nesse caminho mais longo existiriam tentações que eles poderiam suportar, que não seria uma guerra logo de início, mas outras tentações que eles poderiam suportar, como foi a tentação da alimentação, a tentação de se alimentar com aquilo que Deus estava provendo. Mesmo assim eles reclamaram, eles falaram que no Egito eles tinham comida boa, enquanto ali eles só tinham o maná. Mas era uma tentação que eles conseguiram suportar através do ensinamento, através do moldar de Deus na vida deles. Então existem tentações que nós conseguimos suportar, e essas tentações, pela fidelidade de Deus, Deus nos dá graça e escape para que possamos vencer. Então entenda, quando Deus nos leva para caminhos mais longos, primeiro, Ele quer nos proteger de perigos que não conseguimos enxergar. Segundo, Ele nos poupa de tentações que de repente não conseguiríamos suportar. E terceiro e último, que precisamos entender por que Deus às vezes nos leva para caminhos mais longos, para nos preparar para o momento, para o lugar onde Ele quer nos levar. Entenda, todo caminho, todo momento é uma preparação de Deus na nossa vida, para que ao chegar onde Ele quer, para chegar no objetivo que Ele quer, estejamos preparados para entender, para viver e para desfrutar do momento que Deus gostaríamos que estivéssemos vivendo. Mas só não estamos vivendo porque ainda não estamos prontos, ainda não estamos preparados. Sabe, queridos, se você olhar para trás, você vai observar que muitas coisas que você está vivendo hoje, das bênçãos de Deus, se tivesse sido dado a você anteriormente, você não saberia administrar as bênçãos como hoje você está administrando, como hoje você está vivendo. Sabe, queridos, as bênçãos de Deus, elas são gloriosas, elas são magníficas, elas são extraordinárias, só que precisamos saber administrá-las da melhor forma. E Deus, através dos caminhos mais longos da vida, dos caminhos e rotas que Ele nos dá, Ele nos prepara para vivermos o melhor dEle. Então aguenta firme, continue nesse processo, nesse caminho que você está vivendo, porque é aí que Deus está te preparando, é aí que Deus está te amadurecendo para você viver o melhor dEle. Às vezes não entendemos, às vezes não temos todas as respostas que gostaríamos de ter, mas estamos exatamente onde Deus gostaria que estivéssemos, porque existe um tratar de Deus, existe um plano de Deus. Às vezes não conseguimos enxergar dessa forma, mas por isso precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, porque é nesse olhar, é nesse foco
que nós vamos entender os processos que estamos vivendo. Tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Então ame a Deus, continue marchando, continue nesse caminho que aparentemente parece ser um caminho longo, porque é aí que Deus está trabalhando, é aí que Deus está movendo as águas, é aí que Deus está te amadurecendo, é aí que Deus está preparando você para algo maior que você nem imagina. Amém? Êxodo, capítulo 3, versículo 12, diz que aquele povo, ao sair do Egito, o objetivo é que eles fossem levados para o Monte Sinai, para cultuarem o Senhor e receber a lei e a palavra de Deus. Esse era o objetivo que Deus tinha para aquele povo ao tirar eles do Egito, que eles teriam que passar pelo Monte Sinai, e ali eles acampassem nas suas tendas, e ali fosse revelada a vontade de Deus através da lei e através da sua palavra. Tanto é que foi naquele monte que Deus deu a lei para aquele povo, e ali começou a criar a nação de Israel. Deus tem um plano para você, Deus tem um propósito, Ele quer que você chegue lá, mas os caminhos pertencem ao Senhor. O nosso agir, a nossa parte, é percorrer esse caminho com fé, com perseverança, que é o nosso combustível, que nos faz continuar até chegar aonde Deus deseja nos levar. Êxodo capítulo 3, versículo 12 diz assim: Deus afirmou: eu estarei com você, com Moisés. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus deu claramente a visão para Moisés, o que ele gostaria que ele fizesse para tirar aquele povo, e qual era o objetivo? Era cultuar a Deus naquele monte. Entenda que os caminhos de Deus são caminhos perfeitos. Precisamos ter a visão clara do que Deus quer para nós, para que possamos viver e atravessar o caminho, seja ele longo ou não, da melhor forma possível. Então aguente firme. Existe promessa de Deus sobre a sua vida, existe planos de Deus sobre a sua vida, e você deve viver e atravessar esse caminho da melhor forma possível, crendo que todas as promessas serão realizadas. Sabe, a sabedoria de Deus na direção do seu povo foi fundamental para que o povo chegasse onde Deus gostaria que eles estivessem. Entenda que quem está te conduzindo é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e aquele que detém todo o poder, aquele que sabe o que é bom para você, aquele que te conhece profundamente. É Ele que está te direcionando, é Ele que está te colocando diante de você, diante desse caminho, para você percorrer segundo a sua vontade. Por isso, a melhor coisa do mundo é a gente sempre estar no centro da vontade de Deus. Amém? Então, de uma forma sábia, Deus nos protege no caminho que estamos percorrendo. De uma forma sábia, Deus nos poupa das tentações insuportáveis que de repente não conseguiríamos suportar. E de uma forma sábia, Ele nos prepara para o momento e o lugar aonde Ele quer nos levar. Então, não reclame do processo, não reclame do caminho, não reclame daquilo que você está vivendo, porque tudo faz parte do plano de Deus, tudo. Ah, pastor, mas está doendo. Essa dor faz parte do plano de Deus. Essa dor faz parte do plano de Deus. Ah, pastor, você não sabe da minha vida. Essa vida que você está vivendo agora, esse lugar que você está agora, faz parte do plano de Deus. Deus tem um propósito. Confie nos propósitos de Deus. Confie nos planos de Deus. Sabe, querido, às vezes a luta ela fica tão intensa, às vezes a luta ela fica tão agressiva, que nos faz perder a fé, que nos faz perder o foco, que nos faz olhar e perguntar: aonde está Deus? Deus está exatamente aí, nessa dor. Deus está exatamente aí, nessa preocupação. Deus está exatamente aí nessa tempestade. Deus está exatamente aí nessa aflição.
dizendo: levanta, não temas, eu estou contigo. Faz parte do processo de Deus. Tenha certeza que você vai sair disso tudo mais fortalecido, mais fortalecida, mais maduro para receber mais e mais de Deus. Mais e mais de Deus. Como a gente disse no devocional de ontem, as promessas de Deus já estão prontas. As promessas de Deus já são uma realidade na minha vida e na sua vida. Porém, é no tempo certo, é no caminho correto que Deus vai nos abençoando e nos fazendo viver cada uma de suas promessas. Então, aguenta firme. Continue no propósito e no caminho de Deus. Mesmo que esse caminho pareça ser um caminho longo, continue firme. Amém, queridos? Esse é o devocional que eu quis compartilhar com vocês hoje. Às vezes não entendemos os caminhos de Deus, mas esse é o caminho que Deus gostaria que você continuasse a caminhar. Quando Deus nos leva por caminhos mais longos, Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra das tentações e Ele nos faz entender, através da visão que temos, aonde vamos chegar. Então continue firme. Amém? Continue firme. Aguenta firme. Tudo que você vive não é em vão. Entenda isso. Tudo que você vive, tudo, desde que você nasceu até hoje, tudo que você viveu, tudo que você vive, não é em vão. Não é em vão. O plano de Deus é perfeito. Deus não chega atrasado, Deus não erra, Deus não é pego de surpresa. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é soberano. Ele está acima de tudo, acima de todos. Então viva no Senhor, que no tempo correto tudo vai acontecer na sua vida, porque você está sendo preparada, você está sendo preparado, você está sendo forjado, sendo amadurecido para viver o extraordinário de Deus. Então, tranquilize o seu coração, acalme a sua mente e desfrute do processo, desfrute do caminho, porque o caminho de Deus é lindo, o caminho de Deus é perfeito. Às vezes deixamos de viver momentos maravilhosos desse percurso, desse caminho que aparentemente é longo, porque estamos focados na dor, no sofrimento, no sentimento e deixamos de viver uma vida bela e plena, que é a vida que Deus nos proporciona todos os dias. Por isso, viver com sentimento de gratidão é uma das coisas mais importantes que devemos observar. Tenha um coração grato por tudo aquilo que Deus já fez, está fazendo e fará na sua vida. Tenha um coração de gratidão. A gratidão move Deus. A gratidão move o coração de Deus. A obediência move o coração de Deus. A fidelidade move o coração de Deus. Seja grato, seja obediente e seja fiel. Independente do caminho que você está percorrendo, da dor que você está sentindo, seja fiel. Seja fiel. Entenda uma coisa, é muito mais importante você agradar a Deus do que você agradar aos homens. É muito mais importante você ser uma resposta para Deus através da sua obediência, fidelidade, do que agradar aos homens. Quando eu falo homens, são pessoas que de repente você deixa de viver o propósito de Deus, deixa de percorrer o caminho de Deus, porque você está preocupado com ciclano, com fulano, se vai machucar, se vai magoar. Não. O seu maior desejo é agradar a Deus. Então viva dentro do centro da vontade. Viva no centro da vontade, dentro dessa vontade perfeita de Deus, essa vontade agradável, essa vontade boa de Deus para a sua vida. E desfrute do processo, desfrute do momento. Deus está te mostrando,
através da palavra dele, que você está no caminho que você deveria estar. Então desfrute desse caminho e viva o melhor de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Deus é maravilhoso, Deus é bom. Extraia a bondade de Deus de tudo aquilo que você está vivendo. Extraia a bondade de Deus. Existe um convite de Deus na sua palavra que diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a bondade de Deus. Deus, ele não está indiferente com a sua dor. Deus não está indiferente com os seus problemas. Deus não está indiferente com aquilo que você está vivendo. Tanto é que ele te faz o convite: vinde a mim. Você que está aí cansado, sobrecarregado, eu tenho alívio para você. É só em Jesus que temos o alívio que precisamos. Mas não mude a rota, não mude o objetivo, não reclame. Pelo contrário, tenha um coração grato por tudo aquilo que você está vivendo. Está doendo, mas eu te agradeço, Senhor. Eu não estou entendendo, mas eu te agradeço, Senhor. Porque mesmo doendo, mesmo sem entender, eu permaneço no caminho que o Senhor me pediu para estar. Dessa forma, a caminhada se torna mais rápida, a caminhada se torna mais plena. Deus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Nesse percurso que estamos fazendo, Deus está presente, está do nosso lado, caminhando junto conosco. Então, descanse o seu coração e permaneça marchando. Não deixe que nada abale a sua marcha. Não deixe que nada te distancie dos planos e dos propósitos que Deus tem para você. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Vamos orar. Orar agradecendo a Deus pelo dia que está se iniciando. Orar agradecendo a Deus pela sua palavra que nos ensina e nos direciona todos os dias. Orar para que Deus possa confirmar os seus planos e os seus propósitos no nosso coração. E que a sua presença hoje pode ser renovada em nós. A sua presença hoje pode ser um bálsamo para a nossa vida e para a nossa caminhada. Sabe, querido, no meio dos desertos da vida, existem os oásis, existem os lugares de descanso. Deus não nos tira do deserto, porque faz parte do processo, mas Ele nos dá alívios, Ele nos dá consolo, Ele nos dá refrigério e nos ajuda a levantar e continuar a caminhada. Então permaneça firme, venha se refrigerar no Senhor e continuar a sua caminhada no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Deus é fiel. Deus é fiel. A cada dia mais eu sou apaixonado por esse Jesus. A cada dia mais eu sou apaixonado por esse Deus que me entende, me compreende, me ama e que não desistiu de mim. Tenha esse amor por Jesus. Tenha esse amor por Deus. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto, 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 tanto. O amor de Deus é incompreensível, porque não tem como a gente compreender a profundidade, a grandeza do amor de Deus. Mas o amor de Deus, ele pode ser experimentado e vivido todos os dias. Deus te ama muito, 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 muito. Por isso que você está aqui de manhã comigo, porque Deus te ama. Ele quer que você ouça a voz dele através da sua palavra e receba a direção dele para continuar a sua jornada. Amém? Deus não te despertou para esse novo dia à toa. Como eu sempre falo, quando Deus te chama, te desperta para o novo dia, Ele está dizendo: ei, a minha obra ainda não acabou. Eu ainda tenho mais. Vamos caminhar para esse novo dia e viver
forma possível, porque esse dia faz parte dos meus planos, diz o Senhor. Esse dia faz parte dos meus sonhos que eu tenho para você, diz o Senhor. Esse dia faz parte dos meus projetos, das minhas bênçãos e das minhas promessas para você, diz o Senhor. Não te chamei à toa, não te acordei à toa. Te acordei porque eu preciso de você, vivo, de pé, com a sua fé fortalecida, com a sua fé renovada e com a minha presença em ti, te fazendo caminhar, porque sou eu que te sustento, sou eu que te dou força, sou eu que te dou ânimo, sou eu que soprei o fôlego de vida quando você nasceu, e sou eu que estou aqui te dizendo: levanta, não temas, porque a jornada é longa, mas eu estarei nela em todos os momentos. Eu estarei te guiando e te mostrando que eu sou Deus na sua vida, diz o Senhor. Contemple a presença de Deus, contemple a glória de Deus na sua vida e viva tranquilamente, crendo que os melhores dias da sua vida estão na sua frente. O Senhor é Deus. O Senhor não brinca de ser Deus. O Senhor é fiel. Como eu disse no devocional de ontem, se você tem dentro de você ainda um fôlego de vida, e você tem porque você está vivo, se existe dentro de você ainda um fôlego de vida, ainda existem as promessas de Deus para você. Nenhuma das promessas de Deus mudaram. Nenhuma das promessas de Deus deixarão de ser cumpridas. Se Ele falou, se Ele prometeu, descansa. Ele é Deus. Amém? Vamos orar. Faça aí do seu lugar um altar. Nós somos um altar vivo na presença de Deus. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo nos colocamos na Tua presença. No nome de Jesus Cristo aqui continuamos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos fazer despertar neste novo dia, nesta nova manhã. Esse tempo, esse momento já tinha sido marcado, Senhor, na sua agenda, porque nada foge dos teus propósitos, nada foge da tua vontade. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou para estarmos na tua presença nesta manhã através desse devocional, através dessa entrega pessoal de cada um de nós. Obrigado, Senhor, obrigado por este dia, obrigado por este momento. O nosso coração se enche de gratidão e alegria por estarmos aqui na Tua presença. A Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. A Tua palavra diz que o Senhor faz nova todas as coisas. Estamos aqui desfrutando de tudo isso, da Tua palavra. A Tua palavra foi dita, a Tua palavra foi expressa. Que esta palavra que foi dita hoje possa produzir frutos no nosso coração. Que possamos entender que existe um tempo para todas as coisas, que existe um caminho que de repente, aparentemente para a gente parece ser um caminho longo, um caminho que não tem fim, um caminho que às vezes não enxergamos o objetivo, mas mesmo independente de não termos todas as respostas, de não entendermos às vezes os caminhos, os processos, os planos que o Senhor tem para nós, te pedimos, Pai, que possamos permanecer fiel nesse caminho, andando por ele, com a nossa fé renovada, com a nossa fé fortalecida. Por isso, Pai, te pedimos, fica conosco, nos ajuda, nos faz caminhar no centro da Tua vontade. Obrigado pela Tua palavra, porque o caminho que o Senhor nos leva a percorrer tem a ver com o Teu plano, tem a ver com o Teu propósito, porque nesse caminho o Senhor nos protege, nesse caminho o Senhor nos guarda, nesse caminho o Senhor nos livra das tentações que de repente poderiam nos fazer desistir.
poderiam nos fazer olhar para trás e ver que onde estávamos de repente era melhor, porque era o conforto. Porque andar nos teus caminhos é sair da nossa zona de conforto. Andar nos seus caminhos é sair da nossa vontade, renunciar aos nossos desejos e percorrer o caminho proposto pelo Senhor. Obrigado, porque neste caminho o Senhor está nos preparando, nesse caminho o Senhor está nos amadurecendo, porque vamos viver algo melhor, vamos viver algo a mais daquilo que estamos enxergando, porque tudo que o Senhor prepara, tudo que o Senhor faz para cada um de nós é perfeito, porque o Senhor é perfeito. Obrigado, Pai. Obrigado pelo dia de hoje, pelo dia que está apenas começando. Eu sei que será um dia extraordinário para os seus filhos, para cada um de nós, porque o Senhor se faz presente no tempo, o Senhor se faz presente no caminho, o Senhor se faz presente na eternidade. O Senhor já conhece o nosso futuro, o Senhor já esteve lá, e o Senhor está aqui agora, nesta manhã, dizendo que esse lugar que o Senhor está nos levando, que é o futuro, o nosso coração ainda não percebeu, os nossos olhos ainda não viram, os nossos ouvidos ainda não ouviram, mas é aquilo que o Senhor já preparou para cada um de nós, e será extraordinário, maravilhoso, pleno, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos faça aguentar, nos faça permanecer firme, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, para que possamos continuar o caminho que o Senhor nos propôs. Pai, eu te peço por aqueles que estão online conosco, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida deles, que a tua boa mão os abençoe em tudo, e que eles possam desfrutar do caminho, desfrutar do processo, e que eles possam, de forma feliz, alegre, serem renovados pelas tuas bênçãos sobre a vida deles. Os renova agora, nesta hora. Eu sei que basta uma palavra tua, basta um toque teu, e tudo se faz novo. Pai, abençoa a vida deles, a casa, a família, os filhos. O que eles fizerem hoje, eles sejam extremamente prósperos e abençoados, e que eles sejam guardados neste caminho, que eles sejam protegidos neste caminho, e que eles sejam preparados, moldados, para viver o melhor que o Senhor tem para cada um deles. Eu não peço só por eles, Pai, mas por todos aqueles que assistirão essa live depois, que esta palavra preencha o coração deles, fortaleça, dê ânimo, dê graça, para que eles possam desfrutar da jornada e do caminho. Que isso seja para eles um alimento, um bálsamo do céu para o coração de todos eles. Obrigado, Pai, que nesta manhã possamos receber mais da Tua graça, mais da Tua unção, e que as Tuas bênçãos estejam sobre nós, nos fazendo desfrutar deste novo dia. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe, que essa palavra seja um alimento para vocês, que vocês possam desfrutar desse dia plenamente na presença de Deus. Amém? Que a quinta-feira de vocês seja uma quinta-feira extremamente abençoada. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração na presença de Deus. Amém, queridos? Que Deus possa vos abençoar em tudo, em tudo. Até amanhã, se Deus assim permitir. Fiquem com Deus.